Jesus na visão do judaísmo. A maioria dos judeus vê em Jesus como um transgressor da lei de Moisés e um revolucionário da época. Para os judeus, Jesus não ressuscitou, pois os discípulos roubaram seu corpo do túmulo enquanto os soldados dormiam. Jesus na visão do islamismo. Jesus, ou Issa, como é pronunciado no Islã, seria apenas mais um dos profetas que Deus enviou. Os muçulmanos não acreditam que Jesus tenha morrido numa cruz, mas que foi Judas ou Simão o Cirineu que morreu no seu lugar, tendo as pessoas sido iludidas a acreditar na sua crucificação, e que Jesus foi arrebatado para os céus, donde voltará no fim dos tempos para que ocorra o juízo final. Jesus na visão do budismo. Para os budistas, Jesus é um ser iluminado, uma espécie de Buda. Alguns budistas creem que Jesus estudou com monges durante sua juventude. Algumas escolas budistas estudam os ensinamentos de Jesus juntamente com os de Buda, pois creem que a meta de ambos é remover os obstáculos da vida espiritual dos homens. Atualmente, o budismo tenta encontrar um ponto em comum entre a espiritualidade cristã e a budista, o que está gerando uma campanha ecumênica pelo mundo, onde o Dalai Lama, líder religioso do Tibete, disse em entrevista coletiva em São Paulo que é um bom cristão. Jesus na visão do hinduísmo. Os hindus acreditam que Jesus seja um avatar, ou seja, uma das encarnações de Deus na Terra. Para alguns hindus, Jesus também foi um iniciado na filosofia védica, sendo uma das encarnações de Vishnu, a segunda pessoa da trindade hinduísta. Para o movimento Hare Krishna, Jesus é um dos enviados do Deus Krishna para cumprir sua mensagem pelo mundo. Os hindus acreditam que Cristo viveu na Índia entre 18 e 30 anos e lá estudou o hinduísmo e o budismo, incorporando elementos dessas religiões nas suas pregações. Jesus na visão do jainismo. Praticamente todos os ensinamentos budistas são encontrados no jainismo. O principal ensinamento jainista é a não violência. Este ensino, a não violência, foi utilizado por Mahatma Gandhi durante a independência da Índia, o que fez de Gandhi um herói jainista. Para os jainistas, Jesus é tido como um conquistador, visto que o próprio diz que venceu o mundo. Também creem que Jesus se libertou das paixões do mundo e tornou-se um conquistador, ou seja, um iluminado. Jesus na visão da Cabala. Cabala é a versão hebraica dos ritos de iniciação ou dos procedimentos ocultos acessíveis a poucos. Cabala é uma prática religiosa, filosófica, ocultista difundida por judeus esotéricos, e eles creem que Abraão, Moisés, Davi, Jesus, Sócrates, Platão, Einstein e Jung, dentre outros, eram seus seguidores. A Cabala não poupa esforços para dizer que todo homem é Deus, pois todos têm luz e Deus é luz. Logo, todos os homens são deuses, sabendo o bem e o mal. Jesus na visão da fé Bahá'í. Fé Bahá'í é uma religião ecumênica que surgiu no Irã em 1844. Os Bahá'ís estão em 178 países do mundo e propõem ser a renovação do Islã como uma nova mensagem. Deus é um só em todas as religiões, e Ele manda diversos mensageiros para todos os povos da terra. Devido ao caráter ecumênico,
vários textos sagrados, inclusive os evangelhos, são lidos nas suas casas de oração. Para os Baha'is, apenas a união dos homens pode acabar com os conflitos do mundo. Por isso, a fé Baha'i propõe a unidade religiosa e política do mundo. Jesus na visão do Candomblé. O Candomblé reconhece que todas as religiões são boas, desde que a base principal seja a fé e o amor ao próximo. No Candomblé, acreditam que Jesus Cristo é Oxalá, o Senhor do Bom Fim. Jesus na visão do Seishonoye. Para o Seishonoye, a matéria não existe, a carne não existe, o sofrimento não existe, o homem não é carne, o homem é filho de Deus, é espírito, é perfeito, é isento de pecado, portanto, é imortal. A Seishonoye explica que Jesus Cristo já redimiu os pecados de toda a humanidade e já não existe pecado algum no mundo, ou seja, já não existe homem pecador. Segundo eles, se o pecado existisse realmente, nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo. Jesus na visão da cientologia. A cientologia nega a divindade de Jesus Cristo, crendo que ele é um Deus inferior. Eles creem que há múltiplos deuses e que alguns deuses são superiores e outros inferiores. A cientologia obteve grande popularidade por ter em seu hall de membros celebridades de Hollywood, tais como Brad Pitt, Jennifer Lopez, John Travolta, Kate Holmes, Tom Cruise e Will Smith. Jesus na visão do movimento Rastafari. Os Rastafaris creem que o imperador etíope Haile Selassie é a reencarnação de Jesus. Haile Selassie significa em etíope o poder da Trindade. Eles pregam que a terra prometida é a África. Por esse motivo, o movimento Rastafari atrai muitos afrodescendentes e tem crescido muito ultimamente devido ao seu gênero musical, o reggae. Bob Marley era adepto da religião Rastafari e a data de sua morte, o dia 6 de fevereiro, é feriado nacional na Jamaica. Na doutrina Rastafari é permitido fumar maconha, porém proibido comer carne de porco. Jesus na visão do movimento Nova Era. Para a Nova Era, o mundo está vivendo o fim da Era de Peixes, que, segundo eles, é a Era de Jesus, pois creem que o símbolo de Jesus era o peixe. Antes dessa era, vieram a Era de Touro, símbolo de Krishna, a Era de Áries, símbolo de Moisés, e a Era de Libra, símbolo de Buda. Após a Era de Peixes, inicia-se a Era de Aquário, a chamada Nova Era. Para a Nova Era, Jesus é mais um dos mestres espirituais do mundo, uma espécie de avatar. Jesus no movimento Raeliano. Os Raelianos creem que não existem nenhum Deus e que os deuses e profetas das religiões nada mais eram do que ETs, isto mesmo, extraterrestres vindos de outro planeta para orientar a humanidade como viverem neste mundo criado por eles. Jesus na visão dos Testemunhas de Jeová. Eles afirmam que Jesus não é Deus.
têm uma tradução própria da Bíblia, não aceitam transfusões de sangue, acreditam que a terra permanecerá para sempre, não creem que Jesus Cristo morreu numa cruz e sim numa estaca. Apenas um pequeno rebanho de 144 mil pessoas vai para o céu. Jesus na visão dos Mórmons, também conhecidos como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os Mórmons creem num outro evangelho, chamado de o Outro Testamento de Jesus Cristo. Creem que Jesus nasceu em Jerusalém e não em Belém. Creem que Caim foi amaldiçoado com uma pele escura, tornando-se o pai dos negros, pois era necessário que o diabo tivesse um representante na terra. Não creem que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Creem que Deus um dia já foi um homem e que um dia o homem pode ser Deus. Creem que Jesus casou com Maria e Marta e também com Maria Madalena e que o casamento em Caná da Galileia era um dos seus casamentos. Creem também que Satanás é irmão de Jesus Cristo e que a salvação pela graça é demoníaca. Jesus na visão dos sabatistas e adventistas. Eles creem que sempre que Miguel é mencionado na Bíblia, se refere à pessoa de Jesus como comandante dos exércitos celestiais em direta disputa com Satanás. Portanto, creem que o arcanjo Miguel e o anjo do Senhor são manifestações de Jesus Cristo. Acreditam na guarda do sábado e abstêm-se de comer carne de porco e diversos alimentos. Jesus na visão do Espiritismo. O Espiritismo demonstra a impossibilidade de Jesus ser o próprio Deus, afirmando que ele é uma criatura como todos nós. No entanto, foi o mais evoluído entre os homens na Terra, e isso não é uma dádiva ou privilégio, e sim uma conquista. O Espiritismo ensina que temos que acertar as nossas contas, quitar os nossos erros e que a salvação não é pela graça e nem pelo sangue de Jesus. E não se precisa do batismo ou então da confissão e arrependimento dos pecados para alcançarmos a salvação, e sim através das boas obras, apenas boas obras. Eles creem que Jesus não nasceu de uma virgem numa estrebaria em Belém de Judá. Não é unigênito, nem recebeu a visita dos reis magos. Não foi tentado por inexistentes demônios e que não há o castigo eterno, ou seja, o inferno.